Porque agora, meu querido professorzinho Heleno, quem está aqui? Vamos lá! A infância está ficando cada vez mais curta. A gente teve aí o fenômeno que foi a denúncia do influenciador Felca e muita gente descobriu o fenômeno da adultização de crianças nas redes sociais. Fenômeno esse que preocupa pais, educadores e psicólogos. E para falar sobre isso com a gente hoje, vamos receber ela, especialista em neurociência do comportamento e sócia do Boa, Sharon Mendes! Essa fera aí, meu! Professora Sharon, que bom tê-la novamente aqui no Boa da Pan, viu? Obrigada, meninos. Obrigada novamente pelo convite. É uma honra estar aqui para tratar de mais um problema, né? Eu venho aqui para falar de problema, então eu peguei a dica. Já vou pedir desculpas. Mas venho para falar de um problema que é muito sério, sim, tá bem pertinente. Falar, né? E você vê que loucura, né, professora? O influenciador, o Felca, né? Ele fez um trabalho que... eu digo até por nós, né, comunicadores, jornalistas, meio de comunicação, devia ter feito com essa linguagem, esse peso que ele deu, sim, que foi muito impactante. Lógico, tem matérias, né, durante o mês sobre coisas piores ainda, exploração sexual, sim, entre outras coisas, mas ele fez de um jeito tão assertivo que o Brasil realmente está parando para assistir esses 50 minutos, onde ele expõe, né, esse movimento, infelizmente, né, que tá na internet. E é uma coisa que os pais precisam se preocupar, né, professora? Nossa, muito. Esse menino, o Felca, eu não conhecia as pessoas também que ele citou no vídeo, e ele foi muito inteligente, muito corajoso em fazer, sim, isso, e eu temo pela vida dele de verdade. Tratar desse tema de pedofilia, de exploração sexual é muito sensível, e nós pais temos uma tendência a não falar sobre isso, porque é pesado, né? É difícil. E como falar disso com uma criança? Quando a gente leva isso para o ambiente escolar, já tem uma outra situação. Nossa, mas estão falando disso no ambiente escolar? Será que, né, já vem um outro viés de levar para esse outro lado, né, que não é educação? Então ele foi muito assertivo, primeiro, que ele pegou leve, né? Eu acredito que não seja o termo correto adultização, e sim uma erotização, né? Quando a gente trata de adultização, a gente inclui nessa criança, nesse objeto de estudo, né, nesses alunos, os nossos filhos, responsabilidades que um adulto tem. Então é cuidar de um irmão mais velho, ou ali também uma responsabilidade financeira. Então isso é uma adultização. Mas quando a gente trata dessa exploração corporal, que foi o que ele trouxe, é outra coisa, gente. É erotização, e isso é muito mais pesado. Por isso ele também foi assertivo em ir por um caminho mais mineirinho, né, comendo pela bordinha ali, para não sofrer, acredito que seja isso, né, foi a minha leitura do cenário, para não sofrer tanto ataque também, né. Acho que já está pela rede social, né, para ele poder ter uma entrega maior também do vídeo, alcançar mais pessoas, ele usa esse termo também para não ter muita... Sim, porque o que é um negócio estranho também, porque ele mostra lá isso, o próprio algoritmo que apresenta esses conteúdos para esse tipo de pessoa, bloqueia se o cara coloca, por exemplo, uma denúncia como essa, dependendo da palavra que ele usar ali, ele é bloqueado e cortam o alcance dele. Isso daí é um absurdo. Mas acho que uma questão também que tá pegando nós aqui e o pessoal que nos escuta, principalmente como pais, é identificar, de repente, comportamentos nos nossos filhos, porque a gente não tem como saber o tempo todo o que eles estão vendo e com quem que eles estão falando, principalmente quando depois de uma certa idade, entrando ali na adolescência, eles começam a ter uma privacidade maior online. Como que a gente pode saber? Que sinais uma criança pode dar de que ela está vendo mais do que deveria, está sendo exposta a esse tipo de coisa? Tá, vamos lá. Aqui a gente entra mais uma vez naquela questão do tempo excessivo de telas, ou quanto tempo de tela, ou qualquer coisa relacionada à tela, né? Primeiro, vale lembrar da lei que nós temos. Hoje nós temos uma lei, a única lei que regulamenta o uso de plataformas digitais para criança é a Copa, que permite que crianças de 13 anos tenham perfis dentro de redes. Isso já é um absurdo.
né? Porque 13 anos, a criança, ela parece, gente, de verdade, que eles são pra frente, né? Nossa, a adolescência tá muito pra frente, eles são mega agilizados, sabem de muita coisa, têm muito acesso à informação, só que eles estão em formação, né? Então, eles não têm essa noção de perigo que nós temos. E aqui, antes de responder a sua pergunta sobre os sinais, eu vou contar uma história que aconteceu comigo, então é minha, eu posso contar, né? Ganhei o meu celular com 13 anos. Lá atrás, quando a Terra era uma bola de fogo, em 2003. 2003, os smartphones não eram popularizados, nem existia ainda, né? Então, uma pessoa me mandou mensagem, eu tinha 13 anos, do além, um SMS, do torpedo da TIM, que a gente pagava R$ 9,90 por mês, né? E eu comecei a responder, a trocar ideia, porque eu contei um pouquinho aqui a última vez que eu estive no programa, eu sofri muito bullying na escola, então eu era a criança feia, a esquisita, a nerdona esquisita, meio estranha e tal. Então, tinha esse problema de aceitação. Essa pessoa falou que tinha 16 anos e a gente começou a trocar ideia. Tranquilo. Fui pra praia, em Itapuá, né? Mora mal. Viaja mal. Né? Viaja mal. E essa pessoa também estava em Itapuá. E a gente combinou de se encontrar. Eu com 13 anos, a minha prima com 15. E a gente foi até o local, o bar. Só existia uma pessoa naquela época que tinha um celular naquele ambiente. Então eu olhei e não era um cara de 16 anos. Era um cara de quase 40. Meu Deus do céu. Qual foi a minha reação? Putz, ele é feio. Foi esse o filtro que eu tive, né, pra medir. Putz, é feio, nem vou falar com ele. Beleza. E a gente continuou trocando ideia. No dia seguinte, ele, não, eu tô indo embora, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se encontrar, estou na rodoviária. E a gente foi pra rodoviária só pra ter certeza. E lá estava aquele mesmo indivíduo. E o meu filtro continuou sendo o mesmo. Não, nada agora a ver, o cara é feio. E pobre, né? Na rodoviária, né? Não dá. Feio e pobre. Feio de ônibus, tá maluco. E por que eu trouxe isso, né? A gente tem que entender qual é o background desses adolescentes, né? O que eles entendem de mundo? Será que eles têm noção de todos os perigos? Olha o baita comportamento arriscado que eu tive. E a minha prima de 15 anos, que também não tinha nada na cabeça, né? Então, entender qual é a bagagem que a criança tem e o adolescente tem e tratar disso, ensinar sinais. Se ela fica mais retraída, se para de compartilhar algumas coisas, diálogos em casa, se costumava sentar em família, conversar, agora ela está mais retraída. Claro que isso também é uma característica da adolescência, mas buscar se aproximar. Os adolescentes têm uma característica de se afastar da família, né? Então há esse descolamento que é natural. O que os pais podem fazer como estratégia? Elege alguém de confiança. Eu tenho a minha já, a Dinda da minha filha, da Laura. A Dinda é super descolada. Então, a Laura conta tudo pra ela. Pra mim, ela já não conta mais. Então, criar essas pessoas estratégicas para serem o suporte dessa criança, desse adolescente também, né? Para que ela tenha alguém de confiança que consiga instruir, dar direcionamento pra ela. Oh, baita ideia de ter um agente duplo. Um agente duplo, exato. Né? Caramba, isso não tinha me ocorrido. Eu acho que isso dificulta ainda mais sinais clássicos da adolescência. Sim. Também serem sinais de que há alguma coisa errada, né? Você fazer esse filtro é uma dificuldade, acho que a mais pros pais, né? E tá, mas você trouxe no começo lá, eu achei que você ia perguntar. Não, eu ia, mas pode. Você foi rápido. Você trouxe no começo ali a questão de diferenciar, né, a adultização da erotização. Como que a gente faz pra balizar, como que a gente coloca essa diferença entre incentivar a maturidade, né, pra criança amadurecendo de acordo com a idade, e se a gente tá incentivando alguma coisa que não faz sentido com a idade dela? Tá, é uma pergunta bem difícil. Bem difícil, porque isso depende do contexto social e o contexto de valores da família também, né? Eu assisti esse final de semana uma entrevista é um podcast da Alma Podcast, alguma coisa assim. É uma entrevista da Anitta com a Lucilena Galvão. Então, nós temos duas baita referências que falam com o público, mas são públicos bem diferentes. E foi muito interessante, porque, querendo ou não, um público da Anitta também é infantil. Sim. Né? Tem uma parcela grande.
Não vou falar da outra. Então ela tem um público infantil grande. E foi muito interessante, porque nessa entrevista ela colocou... eu gosto de influenciar o meu público, principalmente mulheres, a terem liberdade. Então, até que ponto a liberdade não se confunde com libertinagem, né? Mas isso são conceitos e valores que têm que ser trabalhados em casa, na escola, enfim, nos núcleos, né? E o que ela trouxe também o sucesso perante a Anitta nessa entrevista é ter dinheiro, ter a sua liberdade financeira. Não que isso esteja errado, mas ela conquistou tudo isso com o trabalho dela, com uma grande maestria. Eu sou fã da Anitta também, acho que ela é uma baita de uma empreendedora. Mas o que ela produz de conteúdo, será que está adequado para as crianças? Será que está adequado para os adolescentes? Aí isso vai depender de cada um, né? Dos seus núcleos familiares avaliarem tudo aquilo. Então, eu não deixaria minha filha ir num show onde eu sei que a base musical, não falando da Anitta agora, mas de outros artistas aí, como a MC Poquinha, que o público dela também é infantil, né? Então, eu não deixaria minha filha estar num ambiente onde a música é senta, senta, toma, toma. Né? E nem assistir esse tipo de conteúdo dentro das plataformas digitais. Porque aqui a gente tem uma outra questão. Como é formada a visão de mundo do indivíduo? De onde vem a educação? Ela vem da família? Ela vem da escola? Não, a formação do ser, ela é feita de forma constante, de todos os lugares. Então, quem está nos assistindo agora está sendo formado também, né, devido a essas informações, o contexto onde ela vive, os amigos que ela tem, enfim, a gente está a todo momento ali deixando a nossa semente e pegando a sementinha do outro, e há essa troca constante, né? Então, hoje, dentro do seu valor, dentro da sua visão de mundo, quando os seus filhos têm dúvida, para onde eles correm? Será que eles correm para o Google, para o influencer, perguntam para vocês? Será que essa resposta vai vir dentro daquilo que você acredita? Será que ela está dentro dos seus valores? Então é um compilado de coisas, né? Um emaranhado de situações. Aqui eu gostaria de citar um autor, o Bronfenbrenner. Então ele fala que a construção do ser é feito em camadas, como se fosse uma cebola, né? Então o núcleo dessa cebolinha é a família. Então são os pais, os irmãos. Aí a segunda camada é a escola. A terceira é o ambiente de trabalho dos pais, os amigos dos pais, e tudo isso vai formando aquele ser. Hoje, por conta da facilidade do dispositivo digital, né? Quanto menor o dispositivo, maior o problema. Então, hoje esse dispositivo, ele tá lá dentro do núcleo dessa cebola. Quem está falando com essas crianças? Quem está formando esses valores? Caramba. Mas eu acho que a gente tem que ver... É difícil, né? É difícil. Porque como que a gente vai proteger, mas sem também afastar totalmente da tecnologia? É difícil, né? A gente ir achando esse meio termo, né? É uma construção social, né? Por isso que eu vejo que é um problema já de política pública. Agradeço muito ao Felca por ter trazido essa pauta mais uma vez para discussão. Por quê? Porque nós precisamos nos unir. É como o uso de cinto de segurança. Na época que foi, né, feita a lei ali, aprovada a lei para o uso de cinto de segurança, e até hoje a gente vê cartazes, vê isso sendo tratado na rádio, na TV, em todos os lugares. O se beber não dirija. Pô, há quanto tempo você vê isso? Sim. Sinal que a educação demora, né? É um processo. Então isso que nós estamos fazendo aqui é muito valioso. Parabéns. Obrigado, professora. E até gancho com o que o Thiago falou, os pais, e eu me coloco nesse grupo, Sim. Como incentivar a maturidade dessas crianças sem cair nessa adultização que a gente vê, inclusive a gente vê nas redes sociais até de conhecidos e tal, colocando a criança como um mini adulto, assim, sabe? É uma coisa que a gente olha, vê, eu falo, poxa,
não precisava, né, fazer isso com o próprio filho. Queimar a etapa, né? E isso, assim, são vários níveis, tá? O nível que a gente viu no vídeo do Felca, quem teve a oportunidade de assistir vai ver que os pais e mães autorizavam aqueles adolescentes, aquelas crianças, a irem passar um fim de semana numa casa que, sei lá, Deus, o que acontecia naquilo com aquele influenciador, acho que Ítalo, né? Ítalo, alguma coisa. Santos. Imagina, os pais autorizavam. Só que daí também são outros 500, questão, né? Social, econômica, um monte de coisa que também é responsabilidade do governo chegar nessa galera para poder passar informação e que se torne conhecimento. Porém, tem um nível aí que é muito próximo de usar a criançada, deixar elas livres nas redes sociais e ser meio que um mini adulto naquilo, né? Então acho que isso é um pouco preocupante, na minha opinião. Pouco não, muito, que vai se tornar outra coisa lá na frente. Como fazer esse balanceamento, saber, porque a gente tá vivendo numa era totalmente diferente da nossa. Eu digo por mim, quando era criança, né? O máximo ali que tinha de mau exemplo era a banheira do Gugu, o Tchan lá com a garrafa. Mas até a nossa percepção era diferente, né? A gente olhava muito com olhar de criança mesmo as coisas. E hoje a gente vê aí adolescentes, quando você vê a galera da escola passando aqui na frente, você passa por eles, cara, cada papo que você fica horrorizado. Eu, quando era criança, eu era criança mesmo. Então, assim, são coisas que a gente fica preocupado, né? A questão da maturidade e da adultização. Como incentivar a criança a ela ser madura na hora certa, ela entender, ter uma visão de mundo de criança, mais aquela com segurança, né? Tá, é que aqui são vários problemas diferentes, tá? Então tem a adultização, a erotização e o acesso livre à internet. O problema está em crianças que são influencers hoje, e isso, ao meu ver, é bem delicado. Mais uma vez, indo contra a lei, né? Que hoje a lei que a gente tem é 13 anos. Só que se a gente for pesquisar a fundo, a lei não sei se é a fundo, não. Tem um baita de um livro chamado Geração Ansiosa, que eu já deixei aqui na vez passada, que o Reddit fez um estudo gigantesco sobre isso, né? Então, acesso livre à internet, não. O que você faz quando vê uma criança sozinha na rua? Você vai procurar o responsável. E aí? Agora ela tá 4, 5, 6, 7, 12, 17 horas sozinha dentro da internet? Não, aí já tá errado. É necessário a mediação. Então, alguém dando uma orientação, dica prática em casa, limitar o uso, limitar plataformas, celular no quarto, não! Pegando o gancho da banheira do Gugu, né? Então, na nossa época, o acesso a esses conteúdos mais eróticos, se não vinham da TV aberta ali, era o quê? A Vera Fischer na Playboy, né? E tava ela lá parada. Hoje, grande parte do consumidor deste público de vídeos pornográficos são crianças de 6, 7 anos. Nossa. Então, isso é muito delicado e muito prejudicial. O acesso livre, ele não, de verdade, assim, até uma determinada idade, ali os 13 anos, ele é um pouco delicado. Por isso que a gente precisa trabalhar também a prevenção através da criança. Então você tá jogando online, criança, veio um amiguinho e te chamou para sair da plataforma e falar contigo no privado ali, no WhatsApp. O que você faz? Então vai falar sobre isso com as crianças, né? Ensinar, mostrar os perigos para ela. Esse é uma outra questão, mostrar que existe perigo, sim. Claro, tudo dentro dos seus valores, dentro da idade de cada um, né? Sim, outra questão que foi levantada aqui de não afastar totalmente da tecnologia, trazer uma história minha até aqui, que eu passei por isso com minha filha esses dias. Porque do mesmo jeito, você veja, ela mostrou alguma coisa ali que ela tava vendo, e aí quando passam assim os canaizinhos que vê mais e tal, e tinha uma moça que a foto de perfil dela era um baita de um decote enorme assim e tal, e aí eu falei, filha, isso aqui, você vê isso aqui? É isso aqui que você tá vendo? Aí ela fala, que ela faz live de jogo. Aí eu falei, como é que eu faço agora pra abordar esse negócio? Porque ao mesmo tempo que eu não quero dizer pra ela, mulheres não podem tirar esse tipo de foto,
Eu queria dizer pra ela que não fazia sentido. Não faz sentido isso, a forma como essa moça tá se mostrando para as pessoas com o jogo. Isso não faz sentido. Então talvez não seja o objetivo. E isso foi bem difícil de colocar. E daí eu tentei perguntar pra ela. E aí funcionou melhor do que eu tentar falar. Porque daí eu falei, mas você acha que faz sentido? Você vê alguma coisa de estranho? Se você comparar a foto dela com as outras fotos de perfil, que daí os outros de jogo, eles, tipo, Jazz Ghost, uma outra menina que ela vê também, era foto com desenho, era foto com o próprio jogo. Então você olhava e via, esse é um canal de jogos, sabe? E aí eu falei, o que você vê de diferente? E daí ela falou, os peitos da menina estavam aparecendo e tal. Aí, pra ela, que é menina também, ela não via nada demais. Sim. Só que daí ela notou a diferença. E aí ela falou, é meio esquisito mesmo. Ela talvez não soubesse me dizer exatamente o que era. Sim. Mas pelo menos criou aquela coisa tem alguma coisa diferente aqui. Tem alguma coisa esquisita comparado com o resto que eu vejo. E aí, ao mesmo tempo, eu não posso falar pra ela não veja só. Primeiro, porque isso vira um convite, né? Ela vai atrás de ver na primeira oportunidade. E segundo, porque ela também sozinha vai ver coisas sobre... ela tava vendo esses dias sobre a ditadura militar, pra aprender o que ela queria. Que tinham comentado na escola, ela ainda não viu, ela queria ver. E ficou lá, um vídeo de, 50 e poucos minutos, e ela assistindo do começo ao fim, aprendendo. Aí se eu coloco esse negócio de tipo, a internet é perigoso, sabe? Não pode. Daí eu acho que a gente acaba tirando da criança uma ferramenta poderosíssima. Exato. Que quando é usada do jeito certo, e isso o Felca mostra no vídeo lá também, quando ele treina o algoritmo. Porque a maioria de nós nem sabia que aquilo existia. Sim. Porque os nossos algoritmos não chegam nem perto daquele negócio. Mas tá lá. E aí o que você procura, o que você busca. Então acho que ensinar como usar, do mesmo jeito que ensinava, sei lá, a jogar videogame. Exato. Talvez. As ferramentas, elas são muito intuitivas, né? Então a gente tem essa falsa sensação de que eles já sabem, sendo que muitas coisas a gente não sabe. A gente não sabe, é verdade, né? Então, ensinar mesmo, de fato. E assim, o que a grande maioria das pessoas não sabe sobre esse tipo de mídia, sobre esse tipo de exposição e crime mesmo, que é a pedofilia, que está dentro dessas redes, ainda bem que não sabe, né? Que o algoritmo de vocês não está mostrando isso. Mas a gente já sabia, e a gente já luta por isso, sabe? E por isso que, mais uma vez, falar dentro das mídias é tão necessário para levar esse conteúdo. Só que uma campanha assim assusta. Putz, nossa, tenso. E agora? Mas aí vai passando o tempo, o negócio vai voltando ao normal. Por quê? Porque a gente é pai, mãe, a gente tem que trabalhar. A maioria das crianças que sofrem hoje também é porque só tem um provedor em casa. E é a realidade que a gente tem. A minha babá era a TV, hoje a babá das crianças é o celular. Por isso que a educação de verdade, de ensinar mesmo a falar o que você quer. E aqui você usou o creme dela creme, assim, da educação, né? Que é a retórica, é perguntar. E aí, faz a criança achar a resposta, sabe? Faz ela refletir sobre isso. É a melhor coisa. A melhor coisa. Muito mais do que impor regras, né? Então, em casa, construir regras junto. Falar sobre isso mesmo. Falar que se você sair da plataforma de jogo pra falar com alguém no privado, o que você acha que vai acontecer? Quem que você vai encontrar? Você acha que é legal um desconhecido saber onde você mora? Saber o seu endereço? E trocar essa ideia papo reto, assim, com a criança. Funciona. Gente. Às vezes uma Não pode. Esse tema aí sobre a adultização, e até bem analisado pela Sharon, nossa professora hoje está aqui, especialista no caso do vídeo do Felca, né? A erotização, ele usou outro termo ali para questão de alcance e tudo mais. E é um assunto abrangente, hein? Tem os ouvintes aqui participando do Boa da Pan, até eu quero aqui registrar o João Mário participando aqui com a gente. Grande João Ele Mário. falou, concorda com tudo, e falou sobre os jogadores de futebol de 15, 16, 17, eu vou mais longe, tem uns até ainda menores, que a gente sabe que é feito um outro tipo de negociação ali, né, fora, extraoficial, e vivem no meio de adultos, são vendidos e negociados por valores milionários, que às vezes nem adultos têm essa negociação. Isso também é adultização, né, professora? Eu, pelo menos, digo por mim, eu concordo com o ouvinte aqui. Realmente, a gente sabe que movimenta o mercado, tudo mais. Tem pais agora que vão falar, mas tá fazendo esporte, não tá lá no morro, não tá, né, eu sei, mas também a criança ali, a mentalidade dela já
muda bastante, né? Ela já tá ali como um adulto. Eu digo os mais novos, ali acho que 17, 18 já tá ali encaminhado, mas eu vejo, assim, crianças mesmo ali que já estão nesse meio. Sim, futebol, sofrem, né, com essa pressão, né? De ter que entregar resultado, ter que performar e muitas vezes lidar com a frustração dos pais que colocam esse peso na criança, né? Então, sim, também. E puxando, como que é o nome dele? É o João Mário. João Mário. Muito obrigada, João Mário, pela sua colaboração. Aproveitando esse gancho, né? Tem um documentário no Netflix que pega toda a parte ali de ginástica artística e dos abusos também que essas crianças sofreram, sim. Né? Então, como isso é importante, esse assunto é importante a gente tratar não só no meio digital, mas em todos, né? Porque se você gosta de futebol, você vai aonde? Vai assistir, vai no boteco assistir com seus amigos, vai no estádio, né? E tá naquele meio. Se você gosta de jogo, você tá onde? Se você gosta de criança, você está onde? Então esse assunto, ele é muito delicado, né? E a importância de se tratar tanto fora e dentro da internet também. Pois é, professor, e dentro das escolas, assim, como é que funciona o papel da escola, dos educadores, até, de repente, isso ser abordado na escola de alguma forma? Como que isso... Aí depende de cada município, se é escola particular dentro da diretriz de cada escola particular, mas num geral, assim, tratar desse assunto é muito complicado, porque eu comentei, né, no início da entrevista, que os pais muitas vezes vão contra. Verdade. Achando que, estão falando de sexo na escola? Como assim? Não, calma, não é bem assim. Sim. Então, uma boa estratégia para lidar com isso é fazer uma reunião de pais antes de falar desses assuntos, alinhar com os pais, fazer uma construção em conjunta, né? Dentro do que cada um entende por correto ali, dentro daquela comunidade, construir estratégia junto e tratar com essas crianças em sala de aula e também com as famílias em casa. Mas sim, a escola tem um papel gigantesco. Porque às vezes a criança passa por isso em casa, às vezes, né? Como esse lance de adultização, erotização, como é falado, e às vezes ela pode expor isso justamente por ouvir falar dentro da escola, né? Por se sentir segura. Até 90 ou quase 90, agora não lembro o dado correto, dos abusos que as crianças sofrem são por pessoas próximas, né? Então é em casa ou no ambiente onde ela deveria se sentir segura, né? Por cuidadores, enfim. E também agora dentro da internet, que não deixa de estar em casa também, né? Ó, uma notícia que tá aqui hoje, né, saindo no Brasil todo, que é com o vídeo do Felca, a CPI da sexualização de crianças foi protocolada no Senado com 70 assinaturas. Então, agora vai, né, correr todo aquele trâmite, tudo, né, pra começar aí ouvir, sei lá, influenciadores, plataformas, Big Tech, sei lá o que vai acontecer por aí. Mas... Sharon, tem algo efetivo acontecendo? Políticas públicas, instituições, tem algo efetivo rolando ou ainda está tudo a Deus dará e vamos ver o que vai acontecer lá na frente? Não, coisas rolando tem, né? Em muitos municípios isso é tratado já dentro das escolas. A Guarda Municipal tem um trabalho muito legal aqui de Curitiba, onde eles fazem um teatrinho de fantoche, com um sinaleiro do toque, onde pode, que não pode. Mas agora, material escolar, venham por meio deste informar que nós somos os primeiros a publicar um material didático voltado para as escolas sobre o uso consciente de telas e também desenvolvimento de habilidade socioemocional, que com a intenção de proteger as crianças, né? Esse material se chama Superação, é voltado para o 3º, para o 4º e para o 5º ano, e nós estamos agora apresentando para os municípios para encaixar esse material, que não é só para o aluno e para o professor, é uma formação de professores que trata de toda essa problemática e inclui a família também, através de oficinas, enfim. Então, pela Compass Editora, nós estamos trabalhando nisso arduamente e é um processo. E fica aqui também, né, para os pais, mães estão vindo Boa da Pan, né, não é só dentro de sala de aula que a coisa vai mudar, então a gente precisa também de vocês em casa aí, os tios, tias, avós, né, todo mundo tem que fazer isso mudar e agora, né, eu imagino que
com essa leva, né? A gente viu notícias, Câmara de Vereadores, Assembleia, todo mundo se mobilizando para ter essas leis. Eu acho sim importantíssimo que essas empresas, né, de tecnologia, né, que detêm as redes sociais, gente, é um absurdo. Quem não viu o vídeo, veja como o algoritmo funciona. E pais e mães, que às vezes vocês postam da ingenuidade ali, sem maldade nenhuma, um treino do seu filho, da sua filha ali na piscina, alguma coisa do tipo, gente, muito cuidado, tá? Ginástica. Veja o vídeo do Felca que você vai entender aqui a preocupação nossa de pais e mães aqui no Boa da Pan hoje, para você ver como que o negócio funciona. O algoritmo é um negócio terrível. Ele funciona pro bem, para as coisas que a gente, né, tá habituado ao trabalho, mas também funciona muito bem pro mal. Então, você tem que ver como funciona e tenha cuidado com as imagens que você posta do seu filho nas redes sociais, tenha muito cuidado mesmo e veja o vídeo, pra você entender o que eu tô falando do algoritmo. Então, eu acho que eu espero agora que com essas leis, né, as coisas comecem a mudar. Leis não, né, tá sendo ainda discutido para ter algo mais, assim, severo e mude, porque as crianças merecem, né, todo o cuidado do mundo, né? E vale fazer um alerta também, não só o que os pais postam, mas o que as crianças assistem, como vocês trouxeram aqui também. E YouTube Kids. YouTube Kids não foi feito para crianças. Ele foi feito para vender anúncios. Existe pornografia lá? Sim. Existe decapitação? Sim. Existe violência extrema? Sim. E esse tipo de conteúdo que é mais agressivo, ele tende a ser sugerido com uma maior frequência também. Cara, gente. Olha, a professora Sharon Mendes, quero agradecer demais a tua presença novamente aqui no Boa da Pan. Volte mais vezes e a gente encontra você como nas redes sociais pro pessoal ficar ligado. Vamos lá, o meu Instagram é Sharon com E, S-H-E-R-O-N, Mendes, neurobióloga. Então, Sharon, Mendes, neurobióloga. Boa. Assim também é o meu YouTube e tudo mais. Tá tudo lá. Tá tudo lá no... Professora, obrigado mesmo de coração. Volte mais vezes aqui. Sim. Acho que é um assunto pertinente e a gente vai discutir mais ele durante esse ano. Agora com essas CPIs, né? Geralmente eu, né, não sou fã nada de CPI. Acho que nunca dá em nada isso. Porém, a gente vai ficar em cima agora, né, dos nossos vereadores, deputados, senadores, para ver se algo efetivo acontece. Que agora, se o Brasil não se mexer e talvez parta daqui uma mudança, né, nessas redes sociais. Certeza. Então vamos aguardar. Obrigado, viu, professora? Obrigada. Salva de palmas, Sharon Mendes aqui no Boa da Pan. Essa fera aí, meu. Intervalo e a gente já volta. Fica aí. Você está ouvindo o Boa da Pan, a hora boa do seu rádio.